Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação. Agradecer imensamente a sua audiência e companhia nesta manhã de domingo, 27 de julho. E a gente prossegue com a programação do Grupo Séries neste final de semana, agora com o Jornalismo em Pauta, para debatermos com a equipe de jornalismo do Grupo Séries de Comunicação os fatos da semana, o que foi repercussão, notícia, alguma projeção também para os próximos dias. Brasil, mundo, aqui fatos do Rio Grande, como também da nossa região aqui do Alto Jacuí, municípios de abrangência, de cobertura do Grupo Séries e, claro, fatos da nossa comunidade, fatos locais aqui no município de Não Me Toque. Sou Felipe Keller, obrigado pela sua presença aqui ao meu lado. Está Jéssica Gomes. Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Bom dia, Daiane, Sadi, a Luísa e também aos nossos ouvintes. Feliz em estar de volta em mais um Jornalismo em Pauta deste domingo. Jéssica que estava de férias, 15 dias? 20 dias. 20 dias de férias, pelo qual retornou essa última semana, retornando também no Jornalismo em Pauta. Daiane Gissen, muito bom dia. Muito bom dia, Felipe, Luísa, Sadia, Jéssica, bem-vinda de volta aqui ao Jornalismo em Pauta. Uma satisfação em estar aqui em mais um domingo, trazendo tudo aquilo que teve destaque aqui na nossa programação. Ele que está se preparando para a corrida Não Me Toque a Colorado no término do asfalto e também vai trazer a sua opinião sobre vários fatos da semana, Antônio Sadi Ribas. Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, Jéssica, Daiane, Luísa, ouvintes aqui do Grupo Séries de Comunicação. Prazer, um privilégio, aliás, estar aqui mais uma vez no domingo, no final de semana com o Jornalismo em Pauta. E nossa atleta do vôlei aqui na operação, na parte técnica, Luísa Stil, que está presente também, levando para você, ouvinte, na Séries AM, na Positiva FM, também, claro, no YouTube do Grupo Séries de Comunicação, o programa Jornalismo em Pauta. Vamos falar de tarifa, dinheiro, negócios, política. Mais uma semana bastante tumultuada, barulhenta no cenário internacional, voltado mais ali aos Estados Unidos, como também aqui diretamente para a política brasileira. A gente teve a situação da tornozeleira no ex-presidente Jair Bolsonaro, o bloqueio de contas do seu filho nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, e também, inclusive, até da sua própria esposa. E foi uma semana pelo qual o noticiário debateu muito a situação do devido processo legal, o que é certo, o que é errado com relação à punição ao ex-presidente, que ainda não teve nenhuma definição do julgamento no Supremo Tribunal Federal na primeira corte, há diversas opiniões com relação a isso, a tentativa também de uma comissão de senadores da situação e da oposição ir a Washington tentar que não ocorra a tarifa de 50% de produtos brasileiros importados para a economia americana, ou seja, também fica a dúvida como isso vai ficar, né? Porque os senadores de direita vão conversar com os democratas e os senadores de esquerda da base do governo vão conversar com os republicanos, ou serão reuniões diferentes? Como que vai ser essa mediação? Ou seja, são situações que acabam acontecendo. Até os Estados Unidos fez um acordo comercial com o Japão, tinha também imposto tarifas altas aos produtos japoneses, e o Trump fez uma negociação com o governo japonês, e isso é algo que o Brasil também vai tentar fazer. Mas o fato é que há um racha ideológico, político, mas o fato de tudo isso, né, Sadi, Daiane e Jéssica, há uma constatação política bem factual, né? O presidente Lula ele não toma posição na negociação, é o próprio Geraldo Alckmin, que é o vice, grupo de senadores, muita crítica de um lado para o outro, a situação ainda do Supremo Tribunal Federal ligado ao ex-presidente Bolsonaro, a união da oposição a partir
dos parlamentares do Partido Liberal com relação a pressionar no Senado o próprio Supremo, aí no caso especificamente o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, mas dá para dizer politicamente que o presidente Lula ele está avaliando 2026. Ele não está muito. Dá para ver aquela situação assim do ponto de vista. Tá certo, é ruim para a economia brasileira, mas o quanto de vantagem política eu posso tirar para o pleito de 2026, toda essa situação, né? Então, isso também é uma das variáveis que acabam mexendo toda esse imbróglio aí político e econômico. Dá para dormir com um barulho desse, Sadinho? Pois, Felipe, a gente tem acompanhado e cada vez se estarrece mais com toda essa discussão, com essa polarização e justamente como você diz, o aproveitamento dessas questões, dessa discussão toda para a próxima eleição, principalmente por parte do governo, principalmente por parte do presidente Lula, que estava em baixa. E ainda está, na minha opinião, mas enfim, as pesquisas dizem que ele melhorou um pouco a sua imagem com relação à opinião pública e a sua atuação como presidente do país. Que até agora, sinceramente, o presidente aí entra a contestação, como ele melhorou frente à gestão se ele não fez nada? Apenas, aí que fica... Exatamente, eu queria dizer, ele até agora não fez nada, não governou o país. Ele terminou a campanha política e continua no governo em campanha. Não fez nada para aumentar a sua popularidade em termos de governo. Como é que surgiu esses 3%? Foi só por causa do tarifaço? Então, são questões que a gente não tem como dominar isso, não tem como, Felipe, fazer um crivo mais aproximado, né, Daiane e Jéssica, porque a gente, enfim, recebe muitas notícias aqui e você tem que digeri-las, né? E o que eu faço, então, nesse caso, para digeri-las, é deduzir que, sinceramente, não mudou nada do quadro Lula agora. Ele fez campanha, continua fazendo campanha e muito mais agora, acirradamente, para 2026, né? Que ele nem sabe se vai ser candidato ainda. Ele próprio falou que, se tiver saúde, vai concorrer. Mas eu duvido. Ele vai ser. Eu penso que o Lula não tem mais condições, sinceramente, de comandar um país, de liderar um país. Já deu o que tinha que dar, Felipe. Até acho não é possível que o Brasil não tenha outras opções de nomes mais... Ele nunca teve nem condições. Para a esquerda brasileira, desculpa, Jéssica, para a esquerda brasileira é o único candidato. Se for pegar por esse ponto de vista, tudo bem. Mas eu acho que, Felipe, o cidadão brasileiro, né, ele já está cansado, já viu que dali não sai mais muita coisa além dessa lenga-lenga que nós vivenciamos aqui. O presidente Lula pegou como mote de campanha, então, essa briga com o Trump, essa disputa que, afinal de contas, ela tem lá um fundo à medida em que ele usa o povo brasileiro, toma pé da situação, se colocando como presidente da República, e isso até é natural, mas o que eu não entendo, e aí eu vou para o outro lado, Felipe, da chamada direita, e a atuação principalmente do Eduardo Bolsonaro, ele para mim é um trapalhão, à medida em que ele faz questão de dizer que a taxação do presidente Trump se deve à condenação do Bolsonaro. Mesmo que fosse, ele não deveria ter dito, né? Porque, na minha opinião... Aí entra, Daiane e Jéssica, a narrativa da notícia. Porque se a direita utilizasse, não foi por causa da situação do Bolsonaro, foi porque o Lula criticou o Trump, foi porque o Lula se aproximou da Rússia, porque o Lula está abraçando demais a China... Moeda. Porque trouxe o Irã para dentro do Brasil, porque trouxe a China demais para dentro do Brasil, porque criticou demais o dólar, chamou o Trump, enfim, de várias coisas de baixo calão ao longo dos últimos meses. Foi por isso, mas não só, e também pela situação do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que a direita perdeu o time da narrativa.
nesse contexto, porque só ficou muito na situação do Bolsonaro, né? Com certeza, perdeu completamente. A direita perdeu a narrativa, ao meu ver, na minha percepção de análise do discurso, né? E fomentando justamente o que o Lula queria. Eu não acho, sinceramente, Felipe, voltando à pesquisa de melhoramento da pessoa, do governo, do presidente Lula, não acredito nisso. Agora, que pelo menos essa situação toda estabilizou e o Lula, espertalhão como pegou o fio da meada ali. E agora, essa semana, então, ele defendendo o Pix, que ele criticou, que ele, enfim, quis taxar o Pix, né? E agora, e essa é uma interpretação, porque o presidente Trump acabou falando do Pix no sentido das Big Techs e também da questão de cobrança de taxas, né? Mas não citou Pix em momento algum. Outra narrativa que se perdeu o time, porque poderia muito bem se dizer que uma das razões era a questão da regularização das redes sociais e culpar as Big Techs pelas bobagens que as outras pessoas publicam nas redes sociais. Não tem como... Como é que o Google vai controlar alguma coisa que as pessoas pesquisam e produzem em termos de vídeo, né? Como é que você vai... Sei lá, é complicado. E agora, por último ainda, surgiu a informação de que o presidente Trump quer as riquezas do solo do Brasil. Que tem o Brasil, segundo o que dizem os especialistas, os geólogos, é o segundo país do mundo com metais nobres no seu solo. Outra narrativa conquistada pela esquerda. Há quantas décadas a gente fala que as ONGs da Europa ou americanas estão na Amazônia, explorando a Amazônia e querem a Amazônia para si? Pois é, e o Lula incorporou essa, não, que o Brasil é nosso, que eu defendo o Brasil, que eu não sei o quê, que nunca que ele vai botar os pés aqui, que a riqueza do Brasil... Tchê, mas que barbaridade, que situação. Deixaram para o Lula de bandeja essa narrativa, essa situação, para ele se vangloriar. Agora, eu sinceramente, o povo brasileiro, Daiane, Jéssica e ouvintes aqui, ele já está, para mim, suficientemente consciente para não cair numa dessas. Agora, que o Lula está aproveitando esse momento para justamente tirar proveito de uma situação. E por último, Felipe, para mim fechar esse assunto aqui, eu fiquei assim estarrecido e me causou muita espécie no Congresso Nacional, quando o presidente Bolsonaro esteve lá nessa semana que passou também, mostrou a tornozeleira. Nem quero falar nessa questão do Moraes, que sinceramente isso aí é outro capítulo, mas em uma das comissões lá que iria tratar de um assunto, um grupo de deputados boquirrotos me levanta uma bandeira do Trump. Onde é que se viu um negócio desses? Como é que um deputado federal, né, como é que um parlamentar do Brasil me faz um negócio desse? Eu queria entender, Teve uns conscientes lá que mandaram baixar a bandeira, mas não faça isso. Isso aí é contraproducente. Isso aí, independentemente da situação do Brasil, não se deve tomar uma atitude dessa. O quanto a direita perdeu para mim com essa atitude, aí eu não sei. Só as próximas eleições é que vão dizer, sinceramente. Eu acho que, como o Sadi trouxe a questão envolvendo essa questão da direita, eu concordo com o Sadi que teve uma perda muito grande nesse sentido, e principalmente porque o Lula é político, né, Sadi? Ele tá lá porque ele é um bom político e ele sabe aproveitar as narrativas. Então, qualquer coisa criada nesse sentido, ele vai virar a narrativa pro lado dele. Então, da mesma forma, se tem que pensar que ele vai tirar proveito disso, ele vai tirar proveito da narrativa, dizendo que isso foi o que ele puder usar da narrativa para culpar a direita e para culpar o Bolsonaro, ele vai fazer isso. Ele tem esse controle, em especial, como o Felipe trouxe, ele é o líder da esquerda, o pessoal vai ouvir o que ele está falando. E a esquerda vai construir a narrativa que ela quiser em cima disso. Então, eu acho que isso também precisa ser pensado nesse sentido. Qualquer bom político se utilizaria da narrativa. Qualquer bom político, exatamente. O Lula é o político mais esperto que nós temos no Brasil. Eu, sinceramente, depois que essa turma da esquerda conseguiu se livrar da Operação Lava Jato, que foi a operação catalogada
e única no mundo de maior corrupção, e os caras conseguiram se livrar de um por um, e estão se livrando até hoje. Não dá para duvidar da astúcia, não dá para duvidar da cara de pau, não dá para duvidar de que propósito essas pessoas usam para chegarem aos seus fins. Agora, tá fazendo uma outra análise, né? Como é importante o gabinete do presidente da República ser circulado por bons assessores, né? Como é que pode alguém chegar no gabinete do presidente e ter uma proposta de golpe de Estado? Como é que deixa alguém chegar a isso, colocar na mesa dele ou propor isso para ele? Isso sabe, é uma cegueira ideológica, assim, às vezes exacerbada. E falta, né, de criatividade também. Gente, tem falta de noção também. Até comentei aqui esses dias na redação, aqui, Sadi, se o Bolsonaro tivesse, logo depois, lá às 8, 9 horas da noite, tivesse feito um pronunciamento, não vai transcorrer normalmente e tudo mais, vamos seguir o rito constitucional, etc., tinha acabado ali os problemas. Né? Todo candidato a governador ou presidente que perde uma eleição, por mais que seja doloroso aquele resultado, ou revoltoso o fato de você ter perdido um pleito, mas aquilo ali é um aguardo, né, da imprensa e tudo mais do candidato vencedor, ou que perdeu aquele pleito, falar a nação logo após o resultado. Ali eu acho que ele poderia ter abaixado muito a poeira e ter evitado muitos problemas que estão acontecendo hoje, sabe? Enfim. Se fizesse isso, com certeza, você tem absoluta razão. A questão é que eu me lembro, e me reportando aquele período lá, Felipe, estava muito latente a questão das dúvidas com relação à eleição no que se refere à sua idoneidade, ou seja, manipulação da eleição. Estava muito latente aquilo. E isso estava, né, aflorado. E aí, naquele período lá, hoje, com um pouco mais de calma, claro, o Bolsonaro deveria, na minha opinião também, fazer exatamente isso que você fez. Mas não fez, né? Foi na onda e ele estava embebecido de convicção de que realmente houvera uma manipulação, e aí aconteceu tudo isso que aconteceu. Sinceramente, até hoje a gente não sabe se houve ou não manipulação. Até hoje não se sabe. Mas aí é que volta a questão que o Felipe trouxe antes, né? A importância de se ter uma boa assessoria ao redor do candidato e de se também se ter esse planejamento anterior, né? Para se fazer um pronunciamento. Tu pega, por exemplo, o trabalho de comunicação e de mídia do governo Trump ali, é um negócio, assim, profissional. É um negócio, assim, profissional. A jornalista que Sem comparações, né? A jornalista que faz o trabalho de comunicação, ou a equipe do governo americano, eles respondem as perguntas em nome do presidente e parece que elas estão treinadas, já sabem a pergunta que vão receber. Elas têm um treinamento de comunicação, de percepção e de interpretação dos fatos e de defesa do governo sem criar crise muito grande. E não expõe tanto o governo. Agora, a comunicação governamental no Brasil é impressionante como é para criar crise, né? É que aqui eles vivem brigando e as respostas são todas reativas, né, Felipe? Ninguém está preparado para as perguntas e, de certa forma, é previsível as perguntas que a imprensa vão fazer de uma forma geral. Então, realmente é falta de preparo. Eu me lembro quando o Bolsonaro era presidente, ele saía do carro e ia atender a imprensa. Gente, isso não existe. É um risco. Não existe isso. E aí a imprensa marrom, né? A imprensa que queria ver o Bolsonaro não sei aonde, justamente pegava esses momentos. Porque você falar de improviso... E tem um ditado muito interessante, Felipe, que diz que a gente é escravo da palavra. Nós trabalhamos aqui com palavras e por isso que a gente tem que tomar todo cuidado para se manifestar. E essa mesma palavra no contexto, ela vale prata, o silêncio vale ouro, né? Então, essa prudência tem que se ter. E eu estou lembrado, Daiane, ainda do tempo da Covid-19, que o presidente, hoje o presidente Lula, na época, disse... Ainda bem que veio esse vírus
para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. E não aconteceu nada, né? Essa mesma imprensa que condenava o Bolsonaro por tudo que ele falava, não condenou o Lula quando ele disse isso, né? Não criticou. E outra coisa, o nosso presidente atual, o nosso governo atual, tem no Ministério das Comunicações um propagandista, ele tem um marqueteiro, né? Então, por aí, a gente pode perceber que realmente o governo, ele sente a necessidade de estar sempre fazendo propaganda do governo e condenando os seus adversários, condenando todos aqueles que, porventura, sejam contrários ao que pensa o atual governo do nosso país. Muito bem, a gente debateu aqui fatos do Brasil e do mundo, né? Teve outros fatos aí internacionais, mas a gente traz essa ligação Brasil, Estados Unidos, governo americano, governo brasileiro, situação, oposição. O fato é que vai uma comitiva aí do Senado para os Estados Unidos tentar uma negociação, primeiramente política e depois para tentar ganhar um espaço no campo econômico com relação a tudo que está acontecendo. Enfim, mas quem tem que puxar, digamos assim, a cadeira para um bate-papo é o Brasil, né? Quem tem que marcar a reunião, quem tem que... O governo japonês fez isso, o governo canadense fez isso, o governo mexicano fez. Mas, Felipe, o governo brasileiro não vai querer fazer isso, por mais que a situação seja ruim, né? Eu acho que o governo do presidente Trump também não quer, nesse momento. A bem da verdade, Felipe, o governo americano está se lixando para o Brasil. O Lula é que está se valorizando aqui, que está valorizando a disputa, que está valorizando essa quesinga, para que justamente ele mude o seu status quo negativo em se tratando de popularidade. Essa é a verdade. Muito bem, seguimos em frente. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o número de casos e mortes por gripe em 2025 no estado já é maior que da pandemia de H1N1, lá no ano de 2009. Me lembro quando pegava o ônibus em 2009, em 2010, as pessoas estavam de máscara no ônibus e 10 anos depois, 11 anos depois, a gente teve uma pandemia, que foi da pandemia da Covid-19. Até inclusive uma outra vacinação, né, a da vacina da HPV vai ser aqui no estado até o final do ano, foi prorrogado até o final do ano, mas o que chamou a atenção é que o impacto dessa doença respiratória, da gripe H1N1, foi mais forte que 2009, né? Então, eu não sei se a estratégia de campanha tem que mudar ou qual que vai ser o contexto, mas chamou a atenção, né? As pessoas acabaram ficando doentes, as pessoas com comorbidades ou idade acabaram perdendo a vida, mas o fato é que 2025 me parece que houve uma falha estratégica aqui na campanha. Não sei se isso vem só do governo do estado, os municípios disponibilizaram a vacina contra a gripe para as pessoas idosas, para os grupos prioritários, mas fica esse chamamento de alerta, né, com relação a isso. Até teve uma notícia que foi divulgada essa semana de caso de surto de sarampo lá no Tocantins, que as pessoas não foram vacinar, não levaram Aqui no Rio Grande do Sul tem 8 casos sendo analisados. 8 casos. Tá também uma preocupação na fronteira ali com a Bolívia, eu acho que se não me falha a memória, com relação à poliomielite, né? O Brasil que é erradicado da poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. Olha, acredito que tudo bem, nós tivemos lá a questão da Covid-19 com relação à vacina, etc. Mas tem algumas vacinas que já eram aplicadas antes da crise da Covid, né, no Brasil, como da polio, do sarampo, vacinas pós-pandemia, né, HPV e dengue, né? Mas da gripe e da H1N1, né, já é um produto já consolidado com relação, tem que fazer... Tempos, né?
Já faz... A gente já É, tem que tem que anos fazer. fazendo essa vacina e sabe que não tem efeitos, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava desde as 5 da manhã numa fila esperando com a minha mãe e com o meu pai pra gente fazer a vacina da H1N1. Então é já consolidado, como disse o Felipe. Eu confesso que não sei qual que é. Será que é a retórica da vacina que faz mal, mas as pessoas ficaram com medo, não vou fazer, ou achou que fez demais no período da pandemia? Enfim, há uma mudança de comportamento da sociedade com relação às vacinas, e isso é fato, né? E o número com relação a isso surgiu nessa situação do H1N1. Né? Chamou a atenção, pelo menos são dados bastante preocupantes, né? É um dado que assusta e quando a gente vai falar em outras doenças, mais ainda, né? Ainda mais quando se fala em sarampo, muito se fala da poliomielite, né? Que tá todo mundo com medo que acabe voltando. Não, então tem coisas que a gente precisa manter essas erradicações. Até esses dias eu estava conversando com a secretária de saúde de Colorado, para o informativo de Colorado, e ela comentou que, inclusive, a saúde foi até a residência de algumas pessoas para vacinar as crianças, né? Para não atrasar a caderneta de vacinação infantil. Isso é chamado de busca ativa, viu, Felipe? E essa busca ativa é feita em todos os municípios que a gente conversa aqui na região, porque justamente não há esse interesse. E isso aí é o mais agravante ainda, né? Porque nós estamos falando de vacinas contra pólio, né? Então, isso é uma vacina que é aplicada... Não é uma vacina que surgiu ontem, né? Gente, isso aí é de décadas, né? A polio... Bem, eu fiz a vacina da polio lá em 89, 80, enfim. E aí a geração da DNP, a geração da Jéssica fez, a geração da Luísa fez, etc, né, Sadi? Então... Enfim, é uma situação que chama atenção. Agora, criança, viu, Felipe? Sinceramente, um pai e uma mãe que é responsável. A Jéssica falou agora há pouco aí que o pai e a mãe dela levavam ela para fazer a vacina. Isso é responsabilidade do pai, da mãe. Não é esperar que a criança, por exemplo, principalmente as crianças, ou o pré-adolescente, ou adolescente, até o adolescente eu acho que tem que incentivar, os pais têm que, os avós, enfim, os responsáveis, tem que levar, tem que fazer a vacina. Não é possível, isso é responsabilidade dos pais, isso é responsabilidade dos responsáveis. É inadmissível que um pai negligencie, que uma mãe negligencie nesse aspecto de vacinação, de proteção do seu filho. Eu não entendo isso, sinceramente. Não sei se tem lei, mas se tiver lei, sou favorável a essa lei, inclusive nos municípios, para inscrever uma criança para a escola pública. Tem que estar com a vacinação, tem que estar com a vacinação em dia, senão não consegue inscrever a criança em creche ou em escola pública. Se não tem lei federal, se não tem lei estadual, mas se não tem lei municipal, sou favorável a esse tipo de lei. Se eu não estou muito enganada, Felipe, eu acho que na hora de fazer a matrícula é necessário apresentar a carteira de vacinação. Eu acho que sim, já tem essa obrigatoriedade, Felipe, sinceramente. Se tem? Não, se tem, beleza. Já essa obrigatoriedade, sim. Não sei se é obrigatório, mas tem escolas que exigem, né? Não sei se existe uma lei para isso, mas eu sei todas que... as escolas tem. Eu acho que... Eu acho que para polio, que pelo menos para poliomielite porque lá é o e meningite, único lugar que a gente né? tem mais contato com as pessoas. Enfim, a meningite, Criança, polio, sarampo, etc, né? Que são as primeiras vacinas. Tem algumas dessas doenças aí, Felipe, que são contagiosas, né? Elas podem disseminar um surto, né? Podem disseminar alguns casos. Então, a mesma teoria que se usava quando da campanha ali do Covid-19. Quando alguém não queria se vacinar, e eu me vacinei nessa condição, não era... Eu sinceramente, até tinha minhas dúvidas com relação à vacina por conta, né, da rapidez que ela foi elaborada, que ela foi criada. Agora, me convenceram ao dizer que eu estaria pensando só em mim e não estaria pensando no próximo. Se eu pegasse, então eu poderia contaminar outras pessoas, né? Então, eu acredito que as obrigatoriedades das vacinas se dão ou se dá, né, por conta da possibilidade da contaminação de terceiros. No meu caso, fiz vacina por causa da avó, também muito, e da mãe estava em tratamento, na época estava fazendo radioterapia também.
E aí, claro, quando teve oportunidade, fiz as doses para elas e também, claro, para evitar qualquer situação de maior agravamento, né? Porque no caso ali da Covid era muito mais para evitar internações, né? E o estado grave da doença, né? Caso alguma pessoa pegasse a Covid-19. E outro fator que preocupa é que a população gaúcha ela está tendo cada vez mais pessoas idosas, né? Acima dos 60 anos. Então, nesse aspecto também chama a atenção. Muito bem, saímos do estado do Rio Grande, aliás, permanecemos no estado do Rio Grande do Sul, mas chegamos até a nossa grande região aqui, região norte do estado. Nós tivemos ontem aqui no município de Colorado a escolha da Rainha das Princesas no concurso de soberanas, também a divulgação, o lançamento da feira em Colorado, a 13ª Expo Colorado, que vai acontecer então em 2025. E teve outros fatos aí da nossa região, algum destaque em Vitor, Lagoa, Santo Antônio do Planalto, que os colegas gostariam de mencionar. O Sadiq vai direto aí para as cidades. Santo Antônio do Planalto, com o prefeito Wilson Alckmin, esteve em Brasília nessa semana que passou e ele lá gestionou questões importantes em habitação, em infraestrutura e melhorias para Santo Antônio do Planalto. Se der certo, Felipe, se né, os políticos e as emendas, isso é através de emenda parlamentar, funcionar, o município de Santo Antônio do Planalto vai conseguir, né, viabilizar bons projetos, principalmente na área habitacional, que afinal de contas o município está adquirindo agora uma área de 3 hectares e 800 metros, 3.800 metros no caso, né, para a construção de habitação popular em Santo Antônio do Planalto. E se der certo, eu acho que é uma medida interessante, a compra da área por conta de recursos do erário municipal e aí então um projeto habitacional que seria do governo federal para que essas casas sejam viabilizadas em Santo Antônio do Planalto. Então essa é uma boa notícia com certeza, porque a habitação é uma questão problemática não só para Santo Antônio, como principalmente aqui para Nomentoque, Lagoa, Vitória Greve, Tio Hugo, enfim. Uhum. Lá em Santo do Planalto tem uma propriedade que vai investir em morangos, né, Sadi? Tem uma... Também, né? Essa é uma parte da diversificação da lavoura, Felipe, que eu acho muito interessante, porque a nossa região aqui ela está alicerçada então na produção primária, basicamente, da commodity soja, milho e trigo, né? E eu acho que tem espaço para se viabilizar, principalmente para pequena propriedade, outros projetos alternativos de frutas e hortaliças, né? Claro que tem que haver, não estou dizendo para você, enfim, pensar em produzir morango, por exemplo, sair plantando morango, aí sem saber onde é que você vai destinar esse morango e o mercado que você tem para morango, né? Mas dá para viabilizar. Nós temos, por exemplo, entidades aí que fazem um trabalho maravilhoso nesse aspecto, que é a nossa Emater. Tem também aqui pertinho a Embrapa ali em Passo Fundo, que pode dar uma orientação, e os próprios municípios, afinal de contas, eu imagino que tem interesse nisso, da diversificação da produção agrícola. Eu acho, repito, principalmente para pequena propriedade. Dá trabalho para você plantar alface, plantar repolho, plantar batata, mas nesses momentos em que as commodities agrícolas, principalmente, vendo o agricultor endividado como está, tendo dificuldade de renegociar essas dívidas, plantando soja, que é uma commodity que, afinal de contas, ela tem que, na sua maioria, é financiada com insumos caros, você viabilizando uma produção que não tenha esse compromisso e principalmente esses insumos, fica muito mais viável. E essa situação toda do pequeno agricultor aqui, Felipe, ela se agravou porque nós não temos mais a produção de leite, que antigamente, uns anos atrás, ela dava ao produtor uma renda mensal. Mas como tivemos ali
que implantar algumas medidas de higienização e também de produção de... Não que não tinha qualidade antes, mas eu esqueci agora o nome ali das normativas, né? Foram várias normativas que foram implementadas que forçou o agricultor, por exemplo, comprar resfriadores, comprar isso, comprar aquilo, e o agricultor não tinha condições. Então, o pequeno agricultor, para ele ficou inviável produzir leite, aí ele saiu da propriedade, parou de produzir, e aí ficou essa situação, então essa lacuna aí com o nosso pequeno agricultor. Muito bem, aqui em Não Me Toque a gente teve a assinatura, o termo de início das obras no gabinete do prefeito Gilson dos Santos, né, a presença também da Cotrijal, para a mudança do traçado da IRS 142, em frente ali ao Parque da Expo Direto. Tentando explicar de maneira bem simples e prática, né? Ali a reta que passa em frente ali em frente ao Parque da Expo Direto Cotrijal, no portão principal de entrada, indo em direção a Vitor Greff, aquela parte do asfalto o Estado passou para o município, né? E a Cotrijal, em forma de comodato, ou não, de permuta, passou o local onde tem o estacionamento hoje, em frente ao parque, para a prefeitura, juntamente para que então a empresa, a Compacta Sul, faça a pavimentação asfáltica, ou seja, ao novo traçado da 142 ali que passa em frente ao Parque da Expo Direto, ela vai passar dentro de onde hoje é o estacionamento da Expo Direto. E aí, onde hoje é o asfalto, que está ali ao lado, ou em frente ao portão principal de entrada no parque, para quem vem de Vitor Greff para Não Me Toque, passando ali em frente ao parque, aquilo tudo vai ser a extensão do Parque da Expo Direto Cotrijal, né? E aí vai ter uma nova divisa ali entre o parque e a rodovia RS 142. Então, para a gente tentar situar aqui a situação geográfica que vai fazer. Então, aquela reta não vai mais existir, né? Vai ser feita uma curva direita, esquerda, e daí sai lá em cima naquela curva direita, antes daquelas curvinhas fechadas que tem ali indo em direção ao município de Vitor Greff. Então foi assinado, as obras já começaram, né? Nesse momento acho que está na parte de terraplanagem, mas tem depois a drenagem, tem a pavimentação asfáltica, a sinalização, a projeção da ampliação, e ter ali aquela ampliação a partir da Expo Direto de 2027. Eu acho que então vai ter essa parte, porque a ideia é em um ano e pouco, aí, não mais do que isso, terminar. O investimento previsto é de mais de 2,7 milhões de reais, contando com recursos oriundos de emenda parlamentar no valor aproximado de 2,5 milhões de reais destinado pelo deputado federal Pedro Westphalen. Inclusive, ele até anunciou esse valor, acho que foi no lançamento da Expo Direto de 2025, né? É isso aí, isso mesmo. E então, aí está o resumo desta importante obra. Ou seja, o parque vai crescer, e aonde que é aquela reta ali em frente ao portão principal, ela vai deixar de existir como RS, né? E a rodovia vai ser dentro do onde hoje é o estacionamento. Uma mudança que vai ser significativa, né, Felipe? E tem expectativa já para essa próxima Expo Direto, mas ainda tem muita obra pela frente. Acredito que essa Expo Direto 2026 vai ser com obras, né? Vai ser com obras. E aí 2026, no caso, e 2027 já com um novo formato, né? E claro, aí vai ter provavelmente já com outro governo do estado, né? Já vai inaugurar com outros secretários, outro governo, enfim. Esperamos que no aspecto político, estadual, enfim, indiferentemente de resultado de eleição, a obra seja concluída
até porque já foi assinado, inclusive, o termo, né, para início e fim da obra. E o parque vai crescer, né? O parque vai ficar Vai crescer. bem maior, né? E bom para nós, né? Que vamos ter que caminhar bastante nas próximas Expo Diretos. Ah, sim. O sol sim. que não vai nos atrapalhar, né? Daí. Vai ser uma caminhada a mais para atender a cobertura completa da E Expo vai ficar uma Diretos. cobertura ainda maior também, né? Com a ampliação do parque. Mas realmente vai ser bom porque a fila de espera de empresas, né, Felipe, que querem Sim. fazer parte da Expo Direto cresce a cada ano. Então, esse é um crescimento do parque e ainda a expectativa é que cresça cada vez mais. Então fica essa mudança no contexto do traçado então da RS 142, para quem tinha alguma dúvida com relação ao que seria reformulado ou construído ali no local. Né? Uma grande obra. E o importante dessa obra é que a Arena Agro Digital vai passar aqui para a parte de cima, por assim dizer. Uhum. Né? A Cotrigel irá também promover a construção de casas definitivas para a própria Cotrigel, para a Prefeitura de Nome Toque, para a Câmara de Vereadores e quem mais se habilitar a construir ali então a sua casa definitiva. O setor de máquinas, então, que ficava ali junto à casa da Cotrigel, ela vai um pouquinho mais para lá, ela vai ocupar aquele espaço que hoje é da RS 142 e um pouco do que é o estacionamento, então, nessa ordem que você citou aí, Felipe, de contorno que vai obedecer a partir, então, dessa iniciativa. E para quem não se situou do que disse o Felipe, quem conhece ali a morada do seu senhor, o saudoso senhor, né, tradicionalista que já faleceu há um bom tempo aqui em Nome Toque, que tinha um cavalo bonito, ele desfilava aqui no 7 de setembro, né, era uma das atrações, então vai exatamente entrar na divisa da sua propriedade e aí fazer esse contorno lá saindo na outra ponta, onde pega também a outra parte da RS 142. A curva vai ser bem ali, né, Sadi? Vai ser na frente da casa do seu senhor ali, que entra dentro do estacionamento, onde que é do Parque da Expo Direto, e vai sair lá em cima naquela curva à direita para quem vai a Vitor Greff. Né? É isso aí. Vai sair lá em cima, vamos dizer. Então, essas são as mudanças que vão acontecer. Muito bem, chegamos na reta final. Parabenizar também ao Colono e Motorista, no último dia 25, na sexta-feira. Colono e Motorista, né? Seja o motorista de caminhão, de carga ou de passageiros, o produtor, agricultor, seja qual for a cadeia produtiva que ele trabalha, se for leite, soja, aves, enfim. Parabéns a todos pelo dia do Colono e Motorista. E a gente chega à reta final do programa de hoje. Jéssica Gomes, tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipe. A gente agradece por mais um domingo, né, de muito conteúdo, muitas pautas debatidas aqui no nosso Jornalismo em Pauta. E é claro, domingo que vem estaremos de volta. Hoje tem Internacional pelo Campeonato Brasileiro e mais uma rodada. Contra o Vasco. Vasco da Gama no estádio Beira-Rio às 18h30. O Grêmio jogou ontem. Daiane Gissen. Muito obrigada, Felipe, Jéssica, Sadi, por mais um Jornalismo em Pauta. Destacar essa semana, Felipe, rapidamente ainda, a gente teve entrevista com o Patucci, que trouxe um pouco de destaque com relação à taxação dos Estados Unidos e o quanto isso afeta o estado do Rio Grande do Sul na segunda-feira. Na quarta-feira, o Christian, ele é diretor de operações da Estara Financeira, trouxe um pouquinho mais sobre a situação do IOF, o impacto financeiro aqui para as pequenas e grandes empresas, inclusive até para nós no dia a dia, né? A gente acha que o IOF não afeta tanto, mas está fazendo a diferença sim. A gente conversou com ele na quarta-feira com relação a isso. E na sexta, nós recebemos muito especialmente na programação a Bárbara Fritzen, ela que hoje é secretária de Inovação da Prefeitura de Passo Fundo e que trouxe um programa muito bacana, né? Essa de justamente sobre o desenvolvimento, a inovação e esse olhar tecnológico que o município está tendo voltado para a tecnologia, junto às universidades e também às empresas privadas no município e que serve de um bom exemplo. Então foi muito legal também conversar e entender um pouquinho mais desse trabalho de inovação que está acontecendo em Passo Fundo. Lembrando que todas as entrevistas também estão lá no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries, para quem quiser voltar lá e acompanhar.
Obrigado, Daiane. Antônio Sadi. Valeu, Felipe. Nessa linha que a Daiane citou, da conversa que tivemos com a Bárbara Fritz, então, o que me surpreendeu, aliás, toda a entrevista, a bem da verdade, me surpreendeu positivamente, viu, Daiane? Mas principalmente porque a gente já tinha aqui a região de Passo Fundo, e Passo Fundo como micropolo regional, como um município de muito potencial, e que ela confirmou que agora recentemente foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa será divulgada mês que vem, né, agosto, setembro, por aí, e que coloca Passo Fundo numa condição muito especial no que se refere tanto à parte econômica como também à parte tecnológica do Estado, em se tratando de inovação. Então vamos ter novidades, foi um spoiler que ela trouxe para nós aqui, com exclusividade para o Grupo Séries de Comunicação, e que haveremos de ter aí confirmado nos próximos dias, né, essas informações, porque o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem então Porto Alegre, que é a capital, naturalmente, a parte econômica de Porto Alegre está preservada por ser a capital, né? Depois vem Caxias do Sul, o até então vinha Caxias do Sul, e agora se imiscui nesse processo aí a região aqui de Passo Fundo, e não me toque, Daiane tem uma contribuição nisso, porque afinal de contas aqui exala tecnologia, né? As empresas que aqui estabelecidas estão, elas conseguem contribuir muito, Felipe, porque não conta só Passo Fundo, o que conta é a região. E na região nós estamos assim muito bem. Um abraço, tudo de bom, bom final de semana aí. Obrigado, Luísa, que fez o trabalho técnico. Esse dia fui com a Luísa lá no Heraldo Ângelo Borghetti fazer uma reportagem. E lá está o nome da Luísa, como formada do nono ano. Olha só. Beleza. Daqui a 50 anos terá a plaquinha lá, Luísa. Não, quando for uma vovó, vai poder ir lá ver. Não esperar. Ainda muito jovem ainda, né, Luísa? Muito tempo. Muito tempo ainda. Muito bem. Luísa, nossa atleta do vôlei, viu? Nossa atleta do vôlei do Solano. Aliás, teve o início do recesso escolar das escolas, né? Da rede estadual, da rede municipal, né? Quinta-feira. Tailine e a Luísa estão de férias do período escolar. Tu também tá de férias? Eu estou voltando amanhã. Tá. Da amanhã faculdade? estarei de volta da faculdade. Tá. faculdade. Beleza. Tive Muito um bem. mês de férias também, não dá pra reclamar, né, Felipe? Foi bom, né? 20 dias de férias da rádio, 30 da faculdade. Válido. Peguei um bom período no mês de julho. Muito bem. Beleza. Voltamos no próximo domingo com o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries. Obrigado a todos, felicidades. Você que nos ouviu na Séries e na Positiva, é aquele tchau tradicional na página do YouTube. Obrigado, valeu, tchau, tchau.